E aí, gente, boa noite. Vamos começar aqui de novo a live. Teve um probleminha aí com o Instagram do Salomão. Mas hoje, mecanismos de hipertrofia e os seus benefícios no emagrecimento. Hoje com esse cara que é um mestre aí na musculação e meus pacientes vão começar a entender o porquê que eu falo que tem que fazer musculação para emagrecer melhor. Tá bom? Esperando aqui o pessoal entrar novamente, para que a gente possa começar aqui a live. Né, Salomão, educador físico, um dos melhores aí da nossa região, tá? Tem muito a acrescentar aí, para que a gente possa... Agora deu certo. Agora deu, doutor. Tá dando eco, alguma coisa aí? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Esperar o pessoal entrar de novo, Salma, que eu tinha iniciado e como eu não consegui te convidar, aí eu fechei e estou iniciando outra aqui. Tá E me hoje escutando bem aqui? eu sempre falo para os meus pacientes, hoje eles vão entender porque eu falo que a musculação é sim o melhor exercício para emagrecimento, né? Então, se for para escolher algum para ser feito, né, que seja musculação, muito melhor do que caminhada, do que corrida. E hoje a gente vai poder entender um pouquinho aqui junto com você, tá? Claro, todos nós, né? Esperar um pouquinho mais as pessoas entrar para poder você se apresentar, dizer sua formação, quem você é, para que os meus seguidores aí possam te conhecer. E para os Doutor, seguidores do você Salomão tá me que não me escutando conhecem bem? já, eu sou Tadeu Viana, gastroenterologista, né, pós-graduado em nutrologia, mestre em nutrição, né? Então, que eu puder também estar contribuindo aí com vocês, sintam sempre à vontade para que possam interagir com a gente aí, tá? Salomão, se apresenta aí para a galera para a gente começar. Doutor, você tá me escutando? Tô te escutando bem. Eu espero que o pessoal esteja escutando também. E se o pessoal estiver escutando aí, dá um ok, dá um coraçãozinho pra galera aí. Eu acho que a maioria aqui me conhece já. Desculpa eu estar rouco, viu? Segunda-feira eu não estava conseguindo nem falar na academia. Mas eu vou forçar um pouco aqui a voz por conta da dicção não tá muito boa. Meu nome é Salomão Carrijo Carneiro, sou da cidade de Mineiros mesmo. Sou personal trainer residente desde 2006, então já tem 16, o ano que vem fazer 17 anos que eu trabalho na área de personal trainer. Sou formado em Educação Física, graduado em Educação Física pela Universidade Federal aqui de Goiás. Fiz especialização em Fisiologia do Exercício, Prescrição do Exercício, que é montagem de treino, pela Gama Filho, Universidade Gama Filho. E fiz outra especialização também em Fisiologia do Exercício, direcionada a uma aplicação de treinos direcionado para a promoção da saúde, reabilitação e para atletas de alto rendimento ou performance. E faço cursos constantemente na área de musculação, na área de biomecânica, principalmente biomecânica nesses últimos anos, associado aos aspectos de respostas fisiológicas no exercício, por conta da deficiência que eu tive por muitos anos, desde da minha graduação, eu tinha essa deficiência, mas isso já vem do processo metodológico das universidades que não conseguem passar todo o respaldo direcionado às respostas de maneira prática, entendeu? Porque na teoria a gente estuda muito na graduação, mas quando a gente vai jogar em prática, a gente tem um entendimento um pouco distorcido sobre as respostas fisiológicas que ocorrem no exercício, e mais especificamente na musculação, que é a minha especialidade hoje, propriamente dita. Se quiser falar mais alguma coisa, Tadeu. Não, começar, né? Se começar a discorrer aí, a gente Isso. faz aí em torno de uns 40 a 50 minutos aí, a gente vai batendo um papo para vocês passar como esses mecanismos de hipertrofia, né, ocorrem e como eles vão melhorar o metabolismo, né? A gente sempre fala
os nossos pacientes, se você quer comer um pouco mais, faça musculação, que você vai estar aumentando aí a sua taxa metabólica basal, porque o único tecido, o único que faz a gente aumentar gasto calórico é massa muscular, é ganhar hipertrofia, né? Então, se o paciente acha que quer comer um pouquinho mais, que se mantenha ganhando músculo para que a gente possa fazer com que esses pacientes. Uma prova maior, né, de Salomão, você vê atletas aí que comem 5.000, 6.000 calorias por dia, porque tem uma massa muscular e tem um gasto energético muito grande, né? Mas a ideia hoje é a gente mostrar o porquê que a musculação é sim o melhor exercício para emagrecimento e para longevidade, né? Porque a maioria dos idosos, se chegarem com uma massa muscular melhor, eles vão ter menos problemas do envelhecimento, né? Eles vão ter uma mobilidade maior, porque a perda de massa magra é comum, né? Com o passar dos anos, né? A gente começa a ter essas quedas hormonais a partir de 25, 30 anos, e enquanto a gente tiver hormônio bom, vale a pena a gente ganhar massa magra. Acho que foi até por isso que a gente combinou de fazer essa live, para que as pessoas possam entender um pouco melhor, né? Tem muita gente que acredita que correr, nadar, pedalar, só isso vai trazer emagrecimento, e a gente sabe que isso acaba gerando um platô de emagrecimento, porque ele vai estar perdendo massa magra. Isso não é interessante, né? Exatamente. E, mestre, live é para a gente aprender com você. Sinta-se à vontade aí. Beleza. Qualquer pergunta que o pessoal for fazendo aqui, eu peço. Quando você terminar um raciocínio, eu faço a pergunta. Eu vou ficar acompanhando aqui o que o pessoal vai ficar falando também. Eu quero que a live em si, ela seja mais direcionada às dúvidas e às indagações que a gente tem nas práticas. Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, por mais que eu vou direcionar os mecanismos, eu vou colocar o mais direcionado à resposta fisiológica mesmo, e às vezes o entendimento não fica tão simples, mas eu vou tentar sempre jogar as respostas que ocorrem no exercício, direcionando algum exemplo específico que a gente tem no cotidiano nosso do dia a dia da musculação, tanto para nós entusiastas, né, quem está assistindo que é entusiasta, tanto para professores que podem estar assistindo, que eu sei de alguns que já entraram aqui, e direcionar alguns termos e alguns equívocos que a gente tem direcionado às práticas, direcionando à prescrição. Porque a gente coloca modelos de treinamento e métodos de treinamento como fossem papéis avulsos, e não é bem assim que funciona a musculação. Chega uma hora que você chega no platô e não consegue ter respostas direcionadas aos efeitos, direcionados aos objetivos que o nosso cliente, o nosso aluno deseja. E aí é a hora da gente reavaliar e analisar o porquê do não estar acontecendo aquilo, se não for alguma coisa patológica, alguma doença, ou um déficit inadequado de alimentação baseado no emagrecimento, ou um ganho direcionado a um aspecto de aumento de ingestas calóricas, e esse aluno pode ser que não esteja ganhando massa muscular, que é o processo que a gente vai direcionar à hipertrofia, e o processo de emagrecimento associado também à hipertrofia. E se falando em hipertrofia, a gente tem que pensar o seguinte: como que ocorre o processo de hipertrofia? E antes de mais nada, o que é hipertrofia? O conceito de hipertrofia. O conceito de hipertrofia, na realidade, está direcionado a um volume que é acentuado de alguma unidade celular que a gente tem no nosso corpo, seja ela de gordura, seja ela de massa muscular, ou seja ela de algum outro tecido que pode estar direcionado a um processo de neoplasia, né? Ou futuramente um câncer. Então, tudo isso vai estar direcionado à resposta de hipertrofia. Mas, e se tratando na nossa fala dos mecanismos de hipertrofia muscular, a gente vai direcionar o que se dá esse processo de hipertrofia muscular. E outra coisa, pessoal, vocês podem interferir, viu? Vocês podem fazer perguntas à medida da minha fala também, porque eu quero uma fala mais aberta e citar exemplos que ocorrem nos processos que eu for citando aqui com o Tadeu. E hipertrofia significa aumento do volume de alguma célula direcionada ao nosso corpo. Hipertrofia muscular está relacionada ao aumento do volume em um corte transverso ou direcionado a um corte transversal de um feixe muscular. Como que a gente sabe isso? A gente faz um corte numa fibra muscular, em um corte transversal, e a gente tem a área
direcionado a essa área, a gente pode detectar se ela teve um aumento desse volume em centímetros cúbicos. A gente chama isso de hipertrofia muscular, mais popularmente conhecida como aumento do volume muscular. Porque a gente pensa, Salomão, a célula ela aumenta o volume? Ela aumenta o volume, que é o tamanho. Ela também pode duplicar, em alguns casos, como em alguns fisiculturistas que treinam acima de 15, 20 anos já, tem alguns estudos comprovando por biópsia que ocorre o processo de hiperplasia, que é o aumento da duplicação dessas células. Mas são estudos muito raros e não tem muito efeito benéfico para nós, porque são muitos anos fazendo treinamento direcionado a esse processo. Então, não é o foco de se pensar em hiperplasia, mesmo porque já foi comprovado que é uma mínima quantidade de respostas de duplicações celulares. Então, vamos ficar nesse impacto direcionado à hipertrofia. Então, pergunta aqui, Tadeu. Já posso responder ou posso Pode? continuar? Você já viu, já Aqui pode responder. O Rico Maison, se eu não me engano, Isso ele está é em perguntando... relação Ele à está falando que hipertrofia muscular com o avanço da idade, né? qual o impacto do avanço da idade na hipertrofia muscular. O impacto ele é proporcional à falta de estímulo. Tanto é que para você ter hipertrofia muscular, você precisa direcionar o estímulo para ter uma resposta. A gente chama isso, no processo de hipertrofia, antes de eu falar nisso, eu posso direcionar aqui. A hipertrofia, para conseguir se obter dela, eu preciso de gerar uma resistência, que eu consiga superar essa resistência gerando um estresse fisiológico que vai promover essas repercussões fisiológicas para eu conseguir fazer com que meu corpo estimule o aumento desse volume muscular. E para que isso aconteça, a gente direciona um processo chamado de mecanotransdução. O que é mecanotransdução, Salomão? Na musculação a gente utiliza isso constantemente, que eu jogo um estímulo mecânico, que é um movimento, com uma resistência, e esse estímulo com essa resistência, eu vou gerar um estresse. E esse estresse, esse sofrimento, que eu não gosto muito de falar nesse estresse e sofrimento, porque quando eu falo para o meu aluno sobre isso, eu já reparei que gera uma resposta negativa. Eu prefiro falar que quando eu estou nesse período, ou nesse tempo de execução do exercício, nesse estresse, eu prefiro falar que eu estou agindo num processo chamado de ambiente favorável à hipertrofia muscular, ambiente favorável ao emagrecimento. E baseado nisso, eu vou conseguir gerar uma resposta fisiológica. Então, o que é mecanotransdução? Eu jogo um estímulo mecânico para eu conseguir obter-se de uma resposta fisiológica, ou mais conhecido para a nossa área, uma resposta química. Salomão, que respostas químicas que podem estar acontecendo? Eu posso estar estimulando, por exemplo, recaptação ou transcrição celular por conta de microlesões. Eu estou no exercício aumentando o influxo de sangue, que vai estar direcionado aos metabólitos, entre eles aumento de produção de lactato no exercício, que vai gerar outras respostas. Isso tudo vai interferir no processo de ganho de massa muscular. Aumento de células satélites, essas células satélites na membrana celular ali do músculo, que é o sarcolema, que está direcionado toda aquela área do feixe muscular, que é envoltório, chamado de sarcoplasma, que é a nossa célula muscular. Ela vai conseguir estimular respostas favoráveis e direcionadas ao processo de hipertrofia e do emagrecimento, que eu vou falar agora. E baseado no que eu esqueci o nome do rapaz que falou sobre a pergunta da proposta direcionada ao envelhecimento, à longevidade, a musculação hoje ela é considerada a pílula da juventude. Não tem outro exercício mais efetivo que eu consiga controlar as variáveis para eu se obter puramente de hipertrofia e obter-se puramente da resposta direcionada ao emagrecimento, utilizando as variáveis do treinamento, que as variáveis estão direcionadas à sobrecarga de volume e intensidade. Eu consigo calcular e consigo controlar essas variáveis para eu conseguir até essas respostas fisiológicas favoráveis para o ganho de massa muscular e para o processo de emagrecimento. E para que eu consiga, né, Salomão? A questão hormonal que fica junto, né? O exercício físico, ele por si só, ele consegue aumentar,
né, a testosterona, né, principalmente a testosterona livre, que é a mais ativa para que você tenha manutenção ou ganho de massa muscular, né? Além disso, a atividade física aumenta também a nossa produção de GH, né, que é o hormônio do crescimento, para quem conhece. E o GH melhora reparo celular. O Tadeu, GH diminui catabolismo muscular. Então, quando a gente, por isso que a gente fala da musculação ser um anti-envelhecimento mesmo, porque ele aumenta a testosterona, então o homem vai ter menos sinais e sintomas de andropausa, além de aumentar o GH, que vai melhorar todo um reparo e reduzir catabolismo, né? Isso é bem interessante. Estudos mostrando essa parte hormonal, porque tem gente que fala, para ganhar músculo precisa fazer reposição hormonal. Não, precisa manter o estímulo muscular durante a vida toda. Só isso exato. pode ser suficiente para que você mantenha a sua testosterona em níveis adequados e o GH também mantendo esse reparo, né? E o GH ainda tem promove, por exemplo, a lipólise, né? Que é a quebra de gordura que vai auxiliar também no processo de emagrecimento. E eu vou dar alguns exemplos aqui exemplos práticos de como eu consigo estimular a testosterona, o GH, o IGF-1, que é o fator insulínico tipo 1, que é um extremamente anabólico também, e quais os efeitos que podem estar direcionados ao processo também de qualidade de vida e longevidade que o menino falou aí. E uma situação que vem mudando muito, Tadeu, é a questão de analisar a hipertrofia baseado em estímulos, que até quando eu estudei os primeiros métodos de treinamento, em 2005, tem alguns anos já. Inclusive foi um livro do Paulo Gentil, o primeiro livro que ele lançou, a primeira edição dos princípios científicos do treinamento de força. Ele direcionava os métodos de treinamento, que até hoje são muito utilizados na sala de musculação. Eu era seguidor dele nato e eu tinha uma visão unilateral baseada em alguns autores específicos e estudiosos entusiastas da área. O Dr. Paulo Gentil, ele é considerado um dos precursores da musculação no Brasil na área amadora, né? Então ele revolucionou muito essa área também, ele também contribuiu. Mas a gente também evolui, eu também tenho um pensamento mais aberto, direcionado aos autores, que eu já fui muito fechado, baseado nisso. E ele foi o primeiro autor que lançou os tipos de treinamento baseado em estímulos metabólicos e em estímulos tensionais na musculação. Eu não sou a favor disso, porque a resposta fisiológica ela nunca trabalha com um modelo isolado de métodos tensionais ou métodos metabólicos. O que ele quer dizer com isso? Quando eu trabalho com modelos de treinamento com estímulos metabólicos, eu vou estar direcionado apenas à entrada de metabólitos, entrada de cálcio, captação maior de glicogênio intracelular, respostas que vão repercutir na hora do seu treino. E ele relacionava isso com respostas agudas ou hipertrofia sarcoplasmática, né? E o outro modelo era um modelo de método direcionado a métodos tensionais, que ele direcionava a cargas altas e número de repetições baixas, que nesse caso geraria uma hipertrofia crônica, né? Essa hipertrofia sarcoplasmática era considerada uma hipertrofia aguda, ou seja, como se nós tivéssemos treinado um braço, por exemplo, um tríceps com bíceps, um treinamento antagônico, por exemplo, e você terminava de treinar, ficava aquele inchaço ali no local. E aí as pessoas, nossa, eu estou inchado e tal, depois de meia hora eu vou murchar, né? Essa brincadeira que a gente faz nas salas. Na realidade, é um processo que ocorre no treinamento, mas ele já vai estar relacionado à hipertrofia, mas não necessariamente quer dizer que é uma resposta aguda. Foi aí que me indaguei desde 2000 e há uns 5 anos atrás eu vim observando isso, que eu não concordava. Então eu modifiquei meu programa de treinamento, minhas periodizações, por conta de eu não concordar diretamente com esses modelos que alguns profissionais utilizam hoje no mercado, na linha fitness, na linha dos bodybuilders. E aí acontece que eu vi uma lacuna, eu vi um buraco nesse pensamento. Jogar um método, por exemplo, um drop set, e eu falar que esse drop set é um método metabólico, extremamente, somente metabólico.
sendo que eu estou utilizando cargas, eu estou utilizando tensões ligamentares, tensões musculares, então não ocorre um processo único. Então eu prefiro pensar que esses métodos direcionados a estímulos tensionais metabólicos, eu prefiro trabalhar com predominância. Quando a gente fala em predominância, os profissionais da área têm que entender que quando trabalho com predominância de treinos, eu preciso entender os estímulos fisiológicos e químicos, como hormônios, como captação de glicose, aumento de captação de ácido graxo, se eu vou utilizar uma via extremamente rápida, como a creatina fosfato, que eu vou falar para vocês, a gente precisa de entender, em vez de pensar em treinos metabólicos ou treinos tensionais, entender que quando eu estou estimulando um aluno, eu tenho que entender que via energética eu estou estimulando nele. São vias energéticas. Eu vou estimular qual tipo de substrato energético? É um carboidrato? Eu vou estimular gordura? Eu vou estimular predominantemente oxigênio? E aí a palavra predominância, ela é muito mais eficiente e muito mais interpretativa na linha da fisiologia para profissionais que querem montar treinos que têm função direcionada à eficiência, principalmente a segurança do nosso aluno, para evitar, por exemplo, platôs. Eu chego a ver alunos falando que não conseguem ter respostas mais, porque eu faço a alimentação correta. Por exemplo, no emagrecimento, tem alunos que falam que está em déficit calórico adequado, né? Que estão tendo uma recuperação favorável tanto para o treino quanto para a sua noite de sono, e os modelos de treinamento, teoricamente, estão bem reajustados. Então, alguma coisa está errado aí. Ou ele não está utilizando-se bem dos modelos de treinamento, ou ele não está fazendo o que deve ser feito, o que deveria ser feito com a proposta do nutrólogo, do nutricionista, ou de outros profissionais que estão inseridos na área específica da nossa proposta. E quando a gente fala de hipertrofia, a hipertrofia, ela já, que independente de um treinamento, baixas ou cargas altas, eu vou ter as respostas direcionadas à hipertrofia, ao ganho de volume, bem alunos. Um aluno iniciante, qualquer e aí eu ali não consegui mais ganho no processo avaliativo que a gente utiliza avaliação duplamente individual que você usa, que é por dobras cutâneas, o processo de bioimpedância, se não me engano ainda, a gente utiliza baseado no volume total do seu corpo. E aí, parece que está travando. Deu uma travadinha aqui. Tá dando uma cortada no teu áudio. Melhorou? E aí, pensando na hipertrofia, eu direciono as vias metabólicas. Então, nós temos três vias energéticas. Eu tenho a via aeróbia, eu tenho a via anaeróbia, que é dividida em uma via anaeróbica lática, que o produto final é direcionado ao piruvato e ATP. E a anaeróbica alática, que o produto final é ATP, que a gente vai utilizar uma via extremamente rápida, do qual eu falei, que é a creatina fosfato. A gente pega uma enzima creatina quinase, quebra a fosfocreatina, libera um fosfato, liga um fosfato inorgânico e a gente tem o ATP. Dois ATPs, não me engano, três ATPs na célula muscular e 2 ATPs no nosso sangue. Então, isso para hipertrofia, então 90% hoje do nosso trabalho está baseado numa via energética chamada anaeróbica lática, que é a produção de lactato. 10% dos modelos de treinamento se utilizam a via anaeróbica alática sem a presença de produção de lactato, por conta dessa ser uma via extremamente rápida. O aeróbico, ele não entra em cena na musculação, a não ser que você pegue um peso, sei lá, uma caneta dessa, faça uma rosca bíceps aqui durante 2, 3, 4, 5 minutos. É óbvio, essa via vai ser uma via aeróbia. Só que é uma via inviável, que não vai ter nenhuma resposta favorável para o emagrecimento, tampouco
quanto direcionado à hipertrofia. Lembre-se, para eu conseguir gerar hipertrofia, eu preciso de um ambiente favorável. Quanto mais tempo eu estiver nesse ambiente favorável, que é estresse ou sofrimento, eu vou ter uma resposta favorável. Mas para isso a gente precisa de adequar as variações, as variáveis do treinamento. Eu preciso de jogar uma carga adequada. E essa carga adequada está direcionada diretamente, proporcionalmente direta ao estímulo de hipertrofia. Resumindo, para hipertrofia, qualquer estímulo que eu colocar no meu aluno que seja direcionado a essas duas vias energéticas de lactato ou uma via anaeróbica alática, sem a presença de produção de lactato, eu vou ter essas respostas. Para o processo de emagrecimento, é um pouco diferente dentro da musculação. Por quê? Fez uma pergunta aqui, doutor. Deixa eu ver isso aqui. Pode, eu vou esperar você terminar o raciocínio e eu te faço as perguntas que saíram aqui. Então vamos lá. Para a hipertrofia, eu tenho que analisar o seguinte: eu não utilizo o método tensional e nem metabólico. Eu utilizo os modelos de treinamento. Dentro dos modelos de treinamento, eu tenho que saber quais modelos de treinamento eu vou utilizar a via energética favorável, que na musculação são duas. Temos três. A aeróbica está fora da musculação. A aeróbica a gente utiliza nos ergômetros. O que são ergômetros? São máquinas ou instrumentos que vão ter uma resposta predominantemente aeróbica, ou seja, captação de oxigênio, né, produção de ATP e produção de água e eliminação do oxigênio, que é uma via respiratória. As outras duas vias a gente utiliza muito na musculação. E em se tratando disso, a gente tem que direcionar as características de força muscular. Resumindo, se eu trabalhar com cargas muito baixas, cargas muito altas, com poucas repetições, em torno de 4 a 5 repetições, a musculação a gente utiliza essa via anaeróbica alática. Mas também a gente pode predominar as duas juntas. Por exemplo, em outras modalidades. O CrossFit, por exemplo, pode trabalhar com uma carga extremamente alta, com uma velocidade extremamente alta. O que é isso? É uma característica de força chamada potência ou explosão. O que é potência, Salomão? Potência é força vezes velocidade, na física. Força, na musculação, no CrossFit ou em outras modalidades específicas, está direcionado principalmente à carga. Eu jogo uma carga alta com uma velocidade alta. Eu tenho uma característica chamada de potência. Alguns atletas meus, alguns alunos meus que já fazem ciclismo, por exemplo, em determinadas situações, talvez seja necessário, se caso ele tenha uma deficiência na potência. Mas, em linhas gerais, eles já trabalham muito potência especificamente falando. Eu preciso de melhorar o quê? A resposta de ganho muscular, para poder eles melhorarem algumas características peculiares dessa modalidade ou de outras modalidades específicas. Na musculação, 90% a gente utiliza uma via anaeróbica lática, que é a produção de lactato. Salomão, o que representa lactato? O lactato é o produto final da via que a gente utiliza na musculação. No aeróbico, a gente utiliza oxigênio, que não entra na musculação predominantemente. É claro, a gente utiliza oxigênio, vamos iniciar, mas a predominância não é essa. Na via anaeróbica lática, a gente utiliza a glicose, ou quebra de um glicogênio, que fica no músculo. Nós temos o glicogênio muscular e o glicogênio hepático. Como a gente vai fazer contrações musculares, essa quebra de glicogênio, ela vem predominantemente do glicogênio muscular. A gente quebra um glicogênio com uma enzima, se eu não me engano, a enzima é glicose fosforilase. Você quebra esse glicogênio. Você pode me corrigir aí, doutor? Tá certinho. E aí eu tenho essa quebra, né? Essa quebra forma uma glicose. Essa glicose vai entrar, se eu não me engano, são 10 reações do ciclo da glicólise. E aí, dentro desse processo, na terceira reação, eu começo a iniciar o processo da utilização dessa glicose e produzir algumas reações. E aí, quanto mais exercício, quanto mais repetições eu vou fazendo, eu vou liberando
mais energia para poder ser utilizada, que é a via da glicólise, que é o glicogênio. E aí eu começo a fazer o exercício, eu vou explicar de forma prática. Você está executando o exercício, por exemplo, exercícios isolados, a gente consegue detectar exatamente que momento que está uma grande produção alta de lactato. Lembre-se, não é o lactato que está respondendo a essa resposta que eu vou falar. Eu vou explicar para vocês. Você faz uma cadeira extensora, vai lá 5, 10, 15 repetições, e você chega próximo da falha. Isso vai acontecer com frequência próximo da falha ou na falha. Eu tenho um aumento alto de lactato. Como que eu sei? Quando o meu aluno está batendo na coxa e fala, tá ardendo minha coxa. Mas não é o lactato que está ardendo. Ainda tem profissionais que ainda falam, ó, acúmulo de lactato, ou é ácido lático. Para começar, não é nem ácido lático. O correto é falar lactato, porque o ácido lático é um subproduto do lactato. O que está acontecendo ali é que está tendo acúmulos de hidrogênio, ou seja, não temos mais como ter reações para poder eu conseguir remover esse hidrogênio intracelular por conta do impacto, do sofrimento, do ambiente está muito estressante, que é esse ambiente que a gente quer jogar no nosso aluno. E aí a gente tem uma resposta favorável quanto mais tempo você ficar. A gente coloca isso no método TUT, que é o Timer Under Tension, que é o tempo sob tensão. Quanto mais tempo sob tensão eu estiver nesse ambiente favorável, esse ambiente de sofrimento, mais eu vou conseguir gerar as respostas de hipertrofia. Lembre-se, próximo da falha ou na falha. Tem gente que não consegue ter muito resultado. Por quê? Porque fica fazendo lá. O professor chega lá e fala, hoje eu quero um treino com característica predominante via anaeróbica lática. Ou para alguns falam que método metabólico, que eu não concordo. Mas enfim, eu vou trabalhar com um volume maior de repetições e séries, não importa. Eu vou trabalhar naquela semana com volume, na periodização. E aí, ele propõe de 15 a 20 repetições para conseguir obter-se dessa resposta. O problema é que, quando o meu aluno chega em 15 a 20, eu preciso de achar a percepção dele do treino para poder entender que ele chegou próximo da falha. Porque senão ele não vai atingir essa resposta que eu quero que ele tenha. Entendeu? Isso é até uma das perguntas aqui. O que pode atrapalhar no processo de hipertrofia? Né? É exatamente isso, é você não chegar próximo da falha ou na falha. Tem gente que treina, não sente dor. Tem gente que treina, não chega na falha. O resultado de hipertrofia dele será muito menor do que quem chega na falha. Né? Tem até alguns estudos, que quando eu já falo assim, uma pessoa que chega em mim, você tem uma dificuldade. Eu conheço alunos, eu tenho 16, 17 anos que eu trabalho na linha de personal e 20 anos que eu trabalho com musculação. Tem 20 anos que eu tô dentro da sala. Eu conheço bem o aluno, eu sei, mas eu também sei que talvez naquele dia não está bem. Mulheres, principalmente, eu trabalho muito mais com alunos mulheres, com poucos homens. As mulheres têm problemas direcionados ao ciclo menstrual, por exemplo, eu tenho que reajustar as cargas. E aí eu tenho que convencer elas que talvez naquele período seja um treino até com cargas mais altas, vem mostrando estudos mostrando o contrário, que a gente imagina que seja o inverso. E aí eu tenho essa deficiência de eu não conseguir reajustar o que eu queria passar, o que eu quero passar para eles. E tem estudos comprovando isso. Quando eu sei que a minha aluna não está muito bem, o que eu já penso? Se eu colocar carga mais leve, trabalhar com mais repetições, eu vou gerar muito estresse e ela não está conseguindo chegar à falha. E aí eu não estou nem direcionando algumas propostas de métodos avaliativos que a gente tem que ter essa percepção. Porque eu, particularmente, não trabalho predominantemente nos meus treinos com métodos com esse tipo de característica, com muita produção de lactato, com aumento muito de metabólitos. Por quê? Porque eu tenho uma grande deficiência em ganho de massa muscular. E tem alguns estudos mostrando que a aderência e direcionada a treinos com cargas mais altas e poucas repetições, para quem tem essa deficiência, são modelos de treinamento muito mais permissíveis e adequados para esse tipo de cliente. Então também tem que ter essa percepção. Não é simplesmente eu falar que aquele modelo vai funcionar para todos os tipos de clientes, não. Mesmo porque tem a questão da individualidade biológica, que segue um dos princípios científicos de treinamento, do qual a gente precisa de avaliar o nosso aluno e adequar da melhor forma possível isso. É uma coisa, né, Samuel? Acho que como eu também treino, né, a gente tem que se parar, talvez, com essa ideia de vamos fazer
3 séries de 10 ou 3 séries de 15. Na verdade, o que gera a maior microlesão e essa produção de lactato é chegar próximo da falha. Seja com 5 repetições, sejam com 20, sejam com 15. O que importa é o quanto mais próximo da falha eu chego no treino. Porque eu vou ter uma lesão, uma microlesão muscular maior. Isso estimulando lactato, e isso vai favorecer com que, principalmente quando os pacientes, que a gente vai te fazer umas perguntas daqui a pouco, eu vou te ajudar nisso aí. Ah, tem que fazer 3, tem que fazer 6 refeições. Cara, o importante é que na sua refeição pós-treino, se você está falando em hipertrofia, é que você tenha proteína junto com carboidrato, para facilitar a entrada desses aminoácidos, depois que a proteína é quebrada, dentro do músculo, porque esse músculo foi lesado e esse estímulo da musculação, quando lesa músculo, você favorece a entrada de aminoácido, a entrada de proteína dentro do músculo. Então, você favorece a hipertrofia. Então, exatamente, respondendo um pouquinho aí, Jéssica, da pergunta que você fez, o que pode atrapalhar no processo da hipertrofia? Treinos mal direcionados, né? E as refeições pré e pós-treino. Se você não tiver uma adequação disso, a chance de hipertrofia, né, é muito baixa. Então, não é um ponto específico. Eu acho que existem várias outras variantes, como parte hormonal, como estresse, como sono não reparador, elevando cortisol, várias coisas que a parte médica tem que estar ajudando o educador físico. Até por isso que a gente trabalha junto, eu com o Salomão, eu com o Bernard, para a gente poder ter esses pontos, deixar o paciente mais equilibrado. Mas o treino tem que ser individualizado, é um ponto muito crucial isso, né? Por isso a importância. Sempre me perguntam, o que eu faço para ganhar hipertrofia? Eu falei, primeiro, contrata um personal, cara. O profissional mais importante na hipertrofia muscular se chama educador físico, não é o médico. Não adianta eu fazer uma dieta bem feita, não adianta eu suplementar, não adianta eu fazer reposição hormonal se o treino desse paciente, como a gente fala, tiver ruim, tiver um lixo, né? Se eu treinar mal, eu não tenho hipertrofia, independente do... Porque senão era muito fácil. Era só tomar um hormônio e ficar em casa. Se você tomar hormônio e ficar em casa, você vai fazer o hormônio anabólico, você vai aumentar, mas vai aumentar a gordura, não vai aumentar músculo. Porque o estímulo tem que ser de lesão, microlesão muscular, né? Exatamente. E complementando o que a menina tinha perguntado, a Jéssica, se não me engano, às vezes você jogar estímulos, mesmo que você consiga adequar os melhores estímulos de treinamento, se não estiver bem estruturado, eu também posso correr risco de ter quedas de rendimento. Essas quedas de rendimento, às vezes, são até imperceptíveis. E a gente que é profissional, a gente está convivendo com o nosso aluno, eu sempre pergunto meus alunos, né, quando chego nas salas, eu já fico, como é que você está? Você dormiu bem? Você está tudo bem com você? Você está 100%? Inclusive, eu utilizo muito a escala de Borg, né, que é a escala de percepção de 0 a 10, que é uma escala muito boa para a gente utilizar nas salas. Eu já falei em alguns cursos que eu dei, que essa escala ela deve ser utilizada com frequência para os nossos alunos para poder saber o quanto ele está sendo, se ele está tendo uma resposta favorável tanto no dia dele, do treino, quanto nos estímulos também. Por exemplo, do caso que eu falei, esse aluno que fez de 15 a 20 repetições e não chegou próximo da falha, que era a proposta que eu utilizei para ele. Então, você faz uma pergunta simples, aluno X, aluno Y, entre 0 a 10, qual foi o nível de sofrimento, de estresse que eu gerei para você dentro dessa via? Talvez você pode perguntar, se foi até a falha? Talvez ele vai falar que foi até a falha, que ele parou. Mas uma falha muscular, ela é caracterizada quando você não consegue executar mais o movimento numa fase concêntrica. O que significa essa fase concêntrica, Salomão? Quando você não consegue puxar um peso ou empurrar um peso, a gente está fazendo uma fase concêntrica, a gente está aproximando as linhas chamadas linhas Z, que são os sarcômeros, entre actinas e miosinas, para poder eu aproximar o eixo de movimento, ou o braço de movimento. E aí, a excêntrica é outra situação que eu vou voltar ao peso inicial. E baseado nisso, a gente tem que analisar
se esse aluno está conseguindo chegar nessa falha. Nem sempre é fácil. Eu não estou pedindo para você fazer isso também não, porque é impossível conseguir chegar à falha concêntrica. Falha concêntrica nem um bodybuilder chega. Você imaginou você fazer todas as falhas concêntricas nas séries, em todos os exercícios que foi proposto na sessão de treino? Você vai sair de lá nem andando. É óbvio que tem alguns momentos do nosso treino que a gente está tão bem que a gente tem que pensar, cara, eu vou dar o meu melhor aqui, eu vou aproveitar. E é a dica que eu dou para vocês. Não é todos os dias que eu estou com vontade de treinar. O Dr. Tadeu sabe muito bem como é que funciona. O Dr. Tadeu é um cara super aplicado, tá lá de manhãzinha lá fazendo um aeróbico, depois em outro momento vai lá e ainda faz a musculação. Eu tiro o chapéu para esse tipo de pessoas. Aí o cara chega em mim, bate nas minhas costas e fala, Salomão, é fácil, né? Fulano de tal, ciclano, tá tomando bomba, toma bomba e vai lá fazer o que ele faz. E outra coisa, não é nem tomar bomba. Você não sabe nem se o cara tá tomando bomba. Né? Você não pode ganhar 1 centímetro de braço, 1 centímetro de coxa, que a neguinha já tá falando que tá tomando bomba. Não é, fácil, na verdade, eu desafio qualquer um aqui, né? Se falar assim, eu até pago o esteroide anabolizante se ele ficar em casa e ganhar músculo. Né? Não é tão simples assim. Não é simples. Uma outra pergunta aqui da Isabela. Para praticantes de musculação que tem como objetivo hipertrofia, você acha importante realizar cardio todos os dias? Acho que é uma pergunta bem legal, porque muita gente intensifica tanto cardio, né? É uma pergunta bem interessante para a gente. Eu até ia falar no questão do emagrecimento, que eu ainda não falei. Qual que é melhor treinos para poder trabalhar com emagrecimento? Que eu quero, Pronto, já que eu quero aproveita falar a pergunta, o gancho aí. Então vamos lá. Se o foco... Quem que é a menina que perguntou? Eu não sei o nome. Isabela. A Isabela. Isabela, se você faz uma avaliação física, primeira coisa que eu delimito no treino do meu aluno, qual que é o objetivo dele? Ele chega lá, eu quero perder gordura, eu quero ganhar massa muscular. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Não estou nem falando de questão simétrica, não. Isso é outra situação da avaliação que não vai entrar em discussão aqui. Mas, se o foco é hipertrofia, né, ele quer hipertrofiar. Se a concentração de gordura dele estiver baixa, eu jogo treino para hipertrofiar mesmo. É para rachar a mamona. Se ele reajustar bem a alimentação com adequação de recuperações favoráveis e adequadas, ele vai conseguir de quebra até melhorar a composição de massa gorda. Ele vai ter uma queda de massa gorda, mas não vai prevalecer, não é predominante. Tanto é que no resultado depois ele vai ter uma resposta favorável ao ganho de massa muscular. Agora, se o meu aluno, eu faço uma avaliação física com ele e ele está com a concentração alta de gordura e ele não está satisfeito, ele quer perder gordura, eu colocaria os treinos conjugados ou treinos concorrentes que a gente fala, que é a musculação e o aeróbico. Só que tem que saber como que funciona esse papel. Por exemplo, eu não concordo muito com treinos aeróbicos e musculação juntos. Nunca concordei. Apesar de eu já ter feito muito isso. Se o foco foi hipertrofia. Porque eu tenho alunas minhas que fazem um aeróbico no final. E é treino puxado. Só que eu tenho que reajustar. Entendeu? Ela treina comigo, terminou o treino, vai para o aeróbico. E rebenta no aeróbico. Entendeu? Ou não. Vai depender de como que eu reajustei o treino, quem que é essa pessoa. Nesse caso, eu estou querendo maximizar o máximo de respostas para emagrecimento, mesmo porque tem algumas vias metabólicas que interferem diretamente no bloqueio de ação de hipertrofia. Uma via falada muitos anos atrás, que ainda se perdura até hoje, é a via da mTOR. Essa via da mTOR, ela tem uma ação de estimular a síntese de proteína. Não é a única, porque tem outras vias. Mas se eu começar a bloquear algumas vias hipertróficas, eu posso inibir a ação, por exemplo, de ganho de massa muscular nas próximas horas. Né? Só que também tem um detalhe. A mTOR, que é a mais falada hoje, ela é bloqueada quando eu começo a fazer treinos aeróbicos. Por quê? Porque quando eu começo a fazer treinos aeróbicos, eu estimulo a AMPK, que é a adenosina monofosfato. Creatina, a fosfato de creatina ativada pela AMP. Essa proteína, que é uma proteína chamada de engenheira, ela estimula outras proteínas específicas que são proteínas pedreiras, que eu chamo de pedreiras. A engenheira comanda e ela libera, como se fosse liberando seus funcionários. As sirtuínas
ela libera TFAM, que é o fator de transcrição mitocondrial, e ela também estimula a produção da PGC1-alfa. E essas proteínas, elas inibem em algumas horas, por exemplo, somente tem estudos comprovando 2 horas, a mTOR. Lembre-se, eu não estou falando que a mTOR é a única, mesmo porque ela é uma das variáveis de hipertrofia. Lembra-se, influxo sanguíneo, hormônios. Né? O hormônio, por exemplo, os hormônios são estimulados, sabe como? Quando você aumenta a produção de lactato. Quando você aumenta a produção de lactato, o lactato ele tem uma ação muito boa para aumentar o estímulo de hormônio. O lactato ele vai lá no seu testículo, no homem, e no ovário na mulher, nas células chamadas células de Leydig, e lá nessa célula de Leydig o lactato liga a receptor, os receptores de lactato, que dão a entrada, facilitação para a entrada, chamados de MCTs, que são transportadores. E aí ele vai aumentar dentro dessa célula de Leydig, a célula de Leydig vai estimular a testosterona, GH, IGF-1, hormônios extremamente anabólicos e lipolíticos, que vão facilitar o processo de emagrecimento também. Para emagrecimento, eu já acabei de responder para vocês aqui como que eu posso estimular a produção de lactato. E eu vou favorecer o emagrecimento. Para acontecer isso, eu preciso utilizar essa via. Mas para hipertrofia, eu não utilizaria pensando no aeróbico para poder eu conseguir ter mais uma resposta favorável à hipertrofia. É meu ponto de vista. Se o caso dela for puramente hipertrofia. Nessa, por exemplo, Isabela, eu tenho pacientes que treinavam todos os dias e não fazia hipertrofia. Treinava todo dia e fazia cardio todos os dias. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Você vai falar com seu personal, você vai fazer 3 dias de musculação só fazendo hipertrofia, um treino bom, um treino pesado para você cansar só fazendo treino. E nos outros dias você quer ir na academia, você faz uma esteira, você faz uma bicicleta para melhorar o seu rendimento cardiovascular. Então são coisas diferentes. Uma coisa é melhorar rendimento cardiovascular para melhorar VO2, para melhorar a sua capacidade de fazer o oxigênio circular no seu sangue. Então, se o oxigênio circula melhor porque você faz um cardio, você tem um maior volume de oxigênio, então você vai ter maior volume de ATP, um maior volume de glicogênio lá dentro do músculo. Então, quando você fizer a musculação, você tem tendências a ter uma síntese proteica maior. Então, você tem uma hipertrofia, né? Mas essa ideia de, às vezes, todo dia fazer cardio com musculação, se a dieta não estiver bem ajustada, né, Salomão? Você vai se manter igual ou, às vezes, até perder um pouco de massa magra. Claro, quando a gente está pensando ainda em emagrecimento, diminuição de percentual de gordura corporal, é interessante. Mas se você está falando de um paciente magro que quer hipertrofia, é treino de 3 a 5 vezes por semana, sem cardio, não precisa. Ou se for fazer o cardio porque você não tem uma resistência boa, você pode fazer igual eu faço, que o Salomão até comentou. Eu faço musculação de manhã, às vezes faço uns 5, 10 minutinhos na esteira, porém o meu cardio mesmo de 30 minutos, 50 minutos eu faço à noite, num horário diferente. Porque durante o dia eu já me alimentei, já assim o maior aporte de proteína para o músculo é no pós-treino, nas primeiras 3 horas, apesar se o treino for intenso, você ainda pode fazer síntese de proteica durante 24 horas, mas as primeiras horas são essenciais, né? E realmente, se você faz o cardio pós, você diminui o mTOR, que vem até porque as pessoas tomam BCA, né? Porque o BCA ele tem leucina, que estimula o mTOR. Aí você toma BCA, mas você acaba num cardio e você inibiu a via do mTOR. Então, é como até se esse BCA não tivesse servido para nada durante ali o treino, o pós-treino. A mesma, né? Então, a ideia é, na minha opinião, o Salomão completo, eu acho que visando hipertrofia, você pode treinar 3 a 5 vezes sem cardio no mesmo momento, deixar o cardio para outro horário, se tiver condição de ser feito assim. Eu até aconselho, até se a pessoa tiver uma dificuldade muito grande, ela, dependendo dos modelos de treinamento, eu particularmente, eu acho que quanto mais volume de treinamento semanal a pessoa tiver para hipertrofia, estando bem reajustada e bem alimentada, melhor. Né?
Já que tem dias, por exemplo, que eu não consigo nem treinar, porque eu estou tão cansado, meu corpo tá tão lesionado, tá tão fadigado, que eu preciso de mais de 2 dias para eu recuperar meu corpo. Por E aí exemplo, pode ser que talvez, se eu não recuperar adequadamente, eu possa ter uma queda de rendimento. E quando se é fala em isso a gente queda tem de que perceber, rendimento, né? Tanto nós praticantes como nossos personagens, nossos educadores. Tem dia, por exemplo, na terça e na quinta que eu treino sem personal, por exemplo, na terça e na quinta, às vezes que eu percebo que eu estou mais cansado, aí eu não treino. Faço só meu cardio para melhorar meu VO2, mas não estou treinando, né? Para poder no outro dia eu o particularmente, treinamento render. Que a gente chama isso muito de overtraining, né? Que é o quê? Eu estou tão cansado que eu vou parar de evoluir porque eu estou treinando demais. Ainda tem isso. Se você treinar também mas exageradamente, né, pode acontecer. Não é o comum, né? Porque geralmente a gente treina isso. para menos, não para mais. Mas quem quer treinar muito, fazer muito cardio, muita atividade, às vezes Até estaciona na conceitual, hipertrofia. né? Até conceitual, pessoal, falar de overtraining, né? Tá? Essa semana eu E estava outra lendo. pergunta aqui, Salomão. A Bruna perguntou se é possível ter resultados mais rápidos de hipertrofia muscular depois de 2 anos sem treinar, mesmo tendo o histórico de ter feito musculação por 10 anos. Então, malhou 10 anos, parou a 2, se essa pessoa tem uma condição de ganhar massa muscular ou de hipertrofia mais rápido do que outras pessoas que nunca treinaram. Eu acho que a ideia da pergunta dela é essa. Eu li um artigo semana passada sobre isso, tá? Eu posso até relatar resumidamente o estudo. Foram atletas de 1 a 2 anos, a 3 anos, que estavam sem treinar, atletas amadores, são entusiastas como a gente. Fizeram um grupo de 20 indivíduos, colocaram 10 frequentadores de academia que estavam de 2 a 3 anos, de 1 a 3 anos sem treinar, e colocaram com mais 10 indivíduos da mesma idade, sexo, nesse estudo, fazendo a musculação também. E adequaram os treinamentos, foram acompanhados com os profissionais, e durante todo o ciclo da periodização desse estudo, que foi de 8 a 12 semanas. E aí eles queriam avaliar a massa muscular antes do treino e no final do treino dessas 12 semanas de periodização. E repararam que esses 10 indivíduos que foram atletas, eles tiveram respostas mais satisfatórias para a hipertrofia do que os sedentários. Mesmo que os sedentários também conseguem ter um estirão muito bom nas primeiras semanas de treinamento, não conseguiram ter uma resposta similar a esses ex-frequentadores de academia que estavam retornando. É o que a gente chama de memória muscular, né? Isso. E os estudos conclusivos foi justamente isso, que está direcionado à memória muscular. A memória muscular é o quê? Quando você estimula o seu músculo. Eu estimulo uma via chamada a via baseada no estímulo de aumentar as células satélites na membrana do músculo. Essa célula satélite, ela vai estimular a transcrição genética dos filamentos proteicos para poder aumentar mais a resposta, e a principal função dessa transcrição para ser acontecida está baseada nas células satélites produzirem mais mionúcleos, que são núcleos celulares que ficam entre as células musculares, que ficam alojadas como se fosse um armazenamento de algum arquivo. Por isso que a gente chama isso de memória celular. É a mesma coisa de eu pegar e falar para você, Tadeu, eu tenho uma gravação da nossa live no meu computador, né? E você não tem no seu computador. Quem vai conseguir pegar esse vídeo mais rápido? Você vai ter que procurar esse vídeo de outra pessoa e passar para alguém, para um representante. Eu não. Eu já vou pegar e vou entrar no meu computador. Por mais que eu não esteja usando meu computador, eu vou procurar ele com mais facilidade e vou enviar para essa pessoa que você também irá enviar. Então a resposta é muito mais rápida. Por quê? Porque eu tenho uma memória celular, eu tenho o meu núcleo que está ali armazenado na minha célula. E quando eu estimulo o meu músculo, o meu núcleo responde e já gera as transcrições para estimular a transcrição de um novo código genético para poder eu para eu aumentar esse volume muscular com muito mais facilidade. O estudo foi muito bem conduzido e foi o que mais
aproximou das respostas para esse tipo de indivíduo que tem uma certa facilidade de ganho de massa muscular, mesmo quando ficando 5, não foi de 5, 10 anos, foram 3 anos. Mas isso é para mostrar que, mesmo você sem treinar, quando retorna aos treinos, eu ainda brinco com meus alunos, né? Vai para as férias 1 mês, fica 3 meses sem treinar, depois procura eu para poder retornar com os trabalhos. Salomão, eu vou demorar demais. Não vai. Eu te dou 1 mês. Eu te dou 1 mês, você vai ter um estirão. É como se estivesse entrando no período da puberdade. Seus hormônios vão subir lá em cima. E a musculação é ótima, é como se estivesse entrando na puberdade mesmo. Ele te joga estirões hormonais, metabólicos, faz controle celular. Isso faz tudo. Para tudo quanto é tipo de doença também. A gente trabalha com a musculação. Então, acho que a resposta era essa que eu queria dar para ela. Por conta disso. O Alan perguntou aqui da divisão de refeições diárias, seja ela 3 refeições ou 6, se isso tem impacto no ganho de massa e no emagrecimento, né? Eu vou dar minha opinião, depois deixo o Salomão dar a dele. Eu acredito que não importa o quanto de refeições a gente tem por dia quando a gente está falando de entusiastas, a gente não está falando de bodybuilders, né? Porque quando a gente fala de hipertrofia, a gente tem que pensar num balanço energético que seja positivo, né? Você vai ter que acabar comendo mais do que você gasta, para que você tenha uma reserva energética para que você possa fazer essa hipertrofia, né? Quando eu programo alguma coisa, eu não monto planos alimentares, eu apenas sugiro ao nutricionista o que eu acho que vale a pena ser feito, indico para o nutricionista o que eu estou utilizando. Então, por exemplo, vamos colocar para hipertrofia, se o paciente tem uma saúde boa, os exames laboratoriais legais, a gente coloca até 2 gramas de proteína, né? Para atletas até mais, mas pessoas entusiastas, 2 gramas de proteína por quilo de peso, né? Então, vamos colocar, se eu tenho 80 quilos, eu vou comer 160 gramas de proteína no dia. E lembrando que essas proteínas, principalmente no pós-treino, tem que estar associado numa proporção de 4:1 em relação ao carboidrato. 4 gramas de proteína, de carboidrato para 1 grama de proteína, para que você favoreça a entrada dessa proteína dentro do músculo, né? Então, não importa tanto a quantidade de refeições, porque tem gente que tem limitações em quantidade, mas o que importa é o quanto ajustado essa alimentação está para o seu treino. Exemplo, eu tinha uma paciente no primeiro mês de emagrecimento, perdeu 5 quilos de gordura e 1 quilo de massa magra. No segundo mês, ela mudou o horário do treino dela e não me avisou, e nem avisou a nutricionista. No segundo mês, ela perdeu mais 5 quilos. Porém, foram 3,5 de músculo e 2,5... Não, foram 3,5 de músculo e 2,5 de gordura, e 1,5 de gordura. Ela perdeu muito mais massa magra do que gordura. Apesar de ter perdido 10 quilos, o segundo mês de emagrecimento dela foi ruim. Por quê? Porque perdeu massa magra. Por quê? Mudou o horário do treino, sem comunicar para mim, para a nutricionista, e a alimentação, as refeições dela estavam programadas para o treino no outro horário. Então, o que acontecia? Ela estava indo treinar em jejum, mudou para jejum. Ela estava em jejum intermitente e treinava final da tarde. Então, ela ia ter refeições pré-treinos durante o almoço, lanche e treino para depois jantar. Como ela mudou o horário de treino para 11 horas da manhã, ela já vinha de um jejum intermitente, ainda 11 horas da manhã ia treinar, né, sem ter feito uma refeição pré-treino, e perdeu massa magra. Então, acho que talvez o mais importante não é quantidade, e sim ajustes para fazer de acordo com o seu treino. Quem treina em horários variados, né, Salomão? Tem uma refeição pré-treino livre, porque pode treinar de manhã ou tarde, mas tem aquela refeição que é variável durante o dia. Isso é melhor para mim nos resultados, eu acredito. Eu vou aderir ao que a sua fala, porque é justamente isso mesmo. Eu não sou nutricionista, não sou nutrólogo, você sabe muito mais que eu sobre isso. Mas eu, como entusiasta, eu utilizo essa estratégia. Quando eu vejo que meus horários vão sair fora do meu eixo, eu não vou conseguir fazer uma alimentação dentro daquela proposta que eu queria, eu aumento um pouco a ingesta no que antecede, e eu compenso também quando se sucede aquelas horas que eu não tive tempo de me alimentar.
Mas eu também tenho as estratégias também, que eu utilizo suplementos alimentares ali para poder gerar uma facilitação, por conta de eu não ter muito tempo para poder sentar numa mesa e fazer uma refeição mais sólida. Mas isso aí é uma adaptação e adequação que que os nutrólogos, né, os nutricionistas têm que passar. O mais assertivo e o assertivo é procurar esses profissionais para reajustar. É o que a gente fala, né? O trabalho, seja de emagrecimento, seja de hipertrofia, ele é multidisciplinar, né? Cada um fazendo o seu e conversando entre si para que o nosso cliente, o nosso paciente tenha resultados favoráveis, né, Salomão? Senão, não existe esse a longo prazo, né? Às vezes consegue emagrecer bem, às vezes dá uma hipertrofia no comecinho, depois para. Por quê? Porque não se está tendo essa conversa, não se está tendo esse diálogo, esse ajustes, né? Ah, Tadeu, meu paciente caiu no rendimento, porque você tirou um pouco o carboidrato dele e eu estou percebendo que ele está treinando menos, a hipertrofia vai ser menor. Vamos aumentar o carboidrato de novo, se ele não estiver engordando. Ah, mudamos para uma dieta cetogênica, o paciente perdeu o ritmo de treino. Por quê? Porque está sem carboidrato no pré-treino. Tudo isso tem que ser sempre ajustado entre os profissionais. Eu acho que é isso que faz ter melhores resultados. E sempre lembrando que a ideia no emagrecimento é aumento de taxa metabólica. Se eu aumento minha massa muscular, eu aumento o tanto de energia mínima para o meu organismo sobreviver, porque para o músculo se manter, ele gasta energia. Então, quando a gente fala de... Fora que, quando eu faço um treino bem feito de musculação, eu continuo fazendo lipólise, que é quebra de gordura, durante até 24 horas. Existem estudos mostrando que pessoas que treinam muito, isso passa até de 24 horas, queimando gordura. E quando você só faz o cardio, a esteira, ou a bicicleta, ou a natação, o que seja, você só queima gordura pelas vias, e o Salomão pode explicar melhor isso, durante aquele momento. Você não faz aquela queima durante o dia todo, tá? E aí, à noite, outra coisa bastante importante, né, Salomão? Avaliar sono. Se o nosso paciente não dorme bem, ele não treina bem, ele não emagrece, ele também não faz hipertrofia. Os processos melhores de emagrecimento e hipertrofia acontecem durante o sono, e o sono faz com que a gente reduza colesterol e aumente cortisol e aumente GH e aumente testosterona. Então, uma outra coisa bem interessante que a gente tem que sempre lembrar para hipertrofia ou para emagrecimento é a qualidade de sono, né? Que as pessoas estão cada dia dormindo pior. Então, a gente precisa dar um ajuste também nisso, está sempre avaliando. Gente, e abrir perguntas aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui para o Salomão, aproveitar essa oportunidade aí que Salomão... A gente só conseguiu na sexta porque o Salomão não tem nem horário para conversar direito com a gente, tanto que ele é ocupado. Enrolado, né? Então aproveitem. Tadeu, eu só queria complementar algumas coisas para resumir na prática sobre hipertrofia e emagrecimento do que você Fica à falou. vontade. Na questão de reparo, só para você ter noção, quando eu tenho uma resposta de microlesão, essa microlesão pode chegar até 72 horas de um treino. Né? Estudos comprovados. Então, eu tenho um reparo tecidual de até 72 horas. E outra coisa, para eu ter déficit calórico, para eu emagrecer, não é a musculação que vai fazer eu emagrecer baseado em calorias. Esse negócio de ficar marcando reloginho, calorias, tudo bem, é motivador. Não estou desmotivando isso e longe de querer tirar isso das pessoas. Mas para você entender bem, a musculação, ela vai promover as repercussões e respostas fisiológicas depois de um treino no processo de emagrecimento. E na hipertrofia também. Quando você está treinando, você está catabolizando, está quebrando. É quebra, é só quebra. Quebra e desgaste intracelular. Quebra, desgaste da célula. Glicogênio, só para você ter noção, o reparo de glicogênio muscular, ele tem que tirar uma glicose do fígado e jogar e aumentar a concentração de glicogênio muscular. Isso gera horas. E aí já ocorre um processo de aumento metabólico também, processo anabólico também. Para eu recuperar um tecido muscular, eu preciso de proteínas, mas eu preciso de gordura, que é uma quebra de um triglicerídeo, um ácido graxo. Se eu preciso de reparar músculos com gordura, eu vou auxiliar no processo de emagrecimento de maneira indireta também.
diretamente falando, qual o melhor modelo para emagrecimento na musculação. Escuta o que eu estou falando para vocês. Na hipertrofia, independente dos modelos de treinamento, todos vão gerar hipertrofia, desde que você planeje e estruture de maneira adequada. Você precisa de um profissional para fazer isso. Não é chegar lá e falar, hoje eu vi um treino na internet. O melhor treino é aquele treino que está estruturado para você. E, se possível, aquele que você nunca fez. É aquele treino novo, que é um estímulo novo, mas não de forma desordenada. As pessoas falam, o melhor treino é o treino que eu nunca fiz. Tudo bem, mas eu preciso de uma ordem, eu preciso de um planejamento, eu preciso de uma estruturação. Para o ganho de massa muscular, qualquer modelo que eu tiver reajustado, você reajustar com o seu professor ou personal, você vai conseguir respaldos direcionados à hipertrofia, desde que você esteja com uma ingesta adequada, um sono, que a recuperação tecidual, junto com sua recuperação do seu sono também, tudo tem que estar bem reajustado. No emagrecimento, não é bem assim. No emagrecimento, a principal via é a via anaeróbica lática. Lembra do que eu falei? O produto final é lactato. Acúmulo de hidrogênio, eu preciso de remover hidrogênio. Vou resumir rapidinho. O NAD liga no hidrogênio, quando está acumulando aquela fase de ardência. Lembra? Ardência. Eu preciso de maior volume de repetições. Você não faz 6 repetições no supino, vai lá, o Tadeu sabe disso. Faz 6, terminou, você está lá, ai, que dor. Não, isso não ocorre, porque é uma via anaeróbica alática. Mas a via anaeróbica lática, eu consigo estimular o lactato, e quando eu estimulo o lactato, está ocorrendo um aumento de captação de glicogênio, eu estou depletando o glicogênio. Escuta o que eu vou falar para vocês. Eu estou depletando o glicogênio, que eu estou quebrando, e eu estou aumentando a captação de cálcio, porque eu estou, quanto mais time under tension, quanto mais tempo sob tensão eu tiver com o meu músculo, mais captação de cálcio eu preciso do meu músculo para eu gerar contração muscular. Quem sabe de contração muscular sabe o que eu estou falando, mas quem não sabe, é só interpretar e entender o que eu estou querendo dizer para vocês. Aumento de captação de cálcio, depressão de glicogênio, eu vou ter maior acúmulo de lactato. Quando eu acumulo lactato, ele precisa ser extraído, né? Ele vai ser extraído, mas ele vai ser extraído por quê? Porque ele vai tirar as concentrações de hidrogênio para eu conseguir suportar mais. A acidose está baseada nos acúmulos de hidrogênio. O lactato, ele tem uma ação direta, como se estivesse fazendo um efeito tampão. Não é ele que vai tirar, mas é ele que vai, o produto final do lactato. O NAD, que é a nicotinamina adenida dinucleotídeo, liga no hidrogênio, vai formar NADH+. O NADH+, vai ligar no produto final, que é o piruvato, na respiração, no ciclo da glicólise, que são as 10 reações que formam ATP e piruvato. O NAD hidrogênio, o hidrogênio liga no piruvato e converte em lactato. O lactato hidrogenado sai da célula e vai jogar esse hidrogênio no sangue. Aí é outra função, que é o efeito tampão. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, quando acontece isso, eu estou aumentando o sistema nervoso simpático, que é o estímulo de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina e glucagon. Isso acontece quando eu aumento quebra de glicogênio e aumento captação de cálcio. Nessa situação, eu estimulo a MPK, proteína quinase ativada pela MP, que é uma proteína engenheira que vai liberar as proteínas chamadas proteínas pedreiras, do qual eu falei anteriormente, que é a CYT1, as sirtuínas, a PGC1-alfa e o Teflan. Essas proteínas, chamadas proteínas pedreiras, estimulam a produção de mitocôndria. É aqui onde eu queria chegar com vocês. Mitocôndria. A gente quebra gordura é na mitocôndria. Eu preciso de gerar no meu aluno um aumento de produção de mitocôndria, chama biogênese mitocondrial. É isso que você tem que fazer. Você quer emagrecer? Na musculação, aumenta a produção de mitocôndrias. O seu professor tem que saber isso. E como que eu faço isso? Estimulando o sistema nervoso simpático para aumentar catecolaminas e adrenalina. Uma variável, frequência cardíaca. Eu sei quando o meu sistema nervoso simpático está em alta. Quando a frequência cardíaca sobe. E eu tenho um aumento de captação de glicose, né,
que é a via da glicólise, e aumento de captação de cálcio, depressão de glicogênio e aumento de captação de cálcio. Para poder acontecer isso, eu preciso de trabalhar com falha ou próximo da falha. Próximo da falha já vai gerar isso. E com um maior número de repetições. Então, eu preciso fazer um treino com maior volume e próximo da falha para eu conseguir gerar aumento de produção de mitocôndrias, chamada biogênese mitocondrial, na musculação. Como que eu faço isso, Salomão? Aumento o treino baseado em volume. Para quem quer emagrecer, treinos com maior número de volumes. Mas não 100%. Porque, de vez em quando, eu preciso jogar treinos com característica de força para eu aumentar a força do meu aluno, para eu conseguir gerar maior número de repetições naquela carga que eu fazia anteriormente. Se eu fazia no supino com 10 de cada lado, 20 repetições, se eu fizer um treino de força a cada 4 semanas, por exemplo, na hora que eu for novamente fazer o supino, eu vou fazer as mesmas 10, a mesma quilagem de 10 quilos com 23, 24, 25 repetições. Eu aumentei mais estímulo ainda. Se o meu foco é manter o número de repetições de 20, eu posso mudar a variável. Eu preciso aumentar a carga, porque senão aquelas 20 repetições não gera mais falha. Então eu preciso de manter uma estruturação. Para hipertrofia, qualquer modelo de treinamento que chegue próximo da falha vai gerar resposta hipertrófica. Entenderam? Mas para emagrecimento, eu preciso de trabalhar com maior treinos, com maior volume. E aí, meus alunos, eu utilizo muito esse tipo de modelo de treinamento para as pessoas mais gordas que querem emagrecer. Funciona muito bem. E eu já venho observando isso há alguns anos, esse tipo de trabalho. Só que eu preciso adequar meu aluno. Eu preciso explicar para ele. E aí entra as periodizações. Nós temos as periodizações, a periodização linear, a reversa e a ondulatória. Dentro da ondulatória, eu tenho vários tipos de modelos, né? Mas o treinamento mais adequado para o emagrecimento é a periodização reversa. Eu trabalho com uma carga mais alta, vou diminuindo as cargas, vou aumentando o volume de repetições ou número de séries, volume total de treino. Adequo isso na sua periodização, na sua semana. Você vai ter uma resposta favorável. Claro, eu estou falando das repercussões para emagrecimento. Associada a isso, eu preciso de acertar a minha alimentação baseada num déficit calórico adequado e uma recuperação favorável para esses modelos de treinamento terem eficiência. Senão é a mesma coisa de eu pegar e rasgar uma nota de R$100. Eu preciso de utilizar essa nota com alguma coisa útil para poder a gente ter um respaldo. Era basicamente isso que eu queria falar, Tadeu. Então eu preciso de pensar na hipertrofia. Finalizou perfeitamente. Era isso que... para as pessoas entenderem o porquê que a musculação é tão bom para emagrecimento, né? A questão é, eu preciso de gerar repercussões fisiológicas. Eu preciso de manter o tempo de um ambiente favorável. As pessoas ficarem 1 hora na academia não diz nada para mim. Ela pode ficar meia hora, entendeu? Eu já vi muito caboclinho, eu já vi alunos meus, inclusive alunos meus, quererem fazer 8 exercícios, 10 exercícios. Eu não estou falando que é errado também, não. Vai depender da estratégia e da realidade do seu aluno. Talvez ele pode treinar 1 vez, 2 vezes por semana. Agora, o aluno que pode treinar todas as vezes, eu posso estruturar o treino dele, talvez eu treinando 3 exercícios básicos, agachamento, levantamento terra, ou outro exercício, um leg press, eu posso gerar muito mais resposta e repercussão fisiológica para o emagrecimento do que uma cara que chega lá e faz 10 exercícios. Esquece isso. Tem gente que não entende o que é volume de treinamento. E outra coisa, dentro do modelo de treinamento, eu posso aumentar um grande volume apenas com 3 exercícios. Treinando aí 30 minutos, 40 minutos, com alta intensidade, pouco tempo de recuperação. Coloca seu aluno para fazer um leg press até a falha e diminui o tempo de recuperação para você ver dele. Em vez de pôr 1 minuto lá, põe 45 segundos. Você mata ele. Entendeu? Então, assim, é tudo conversado. A gente também tem que ter uma boa conduta, a gente tem que ter o poder de persuadir as pessoas, mas é persuadir para ajudá-las. Não é persuadir para poder ganhar o dinheiro delas, não. É para mostrar que aquele modelo, que aquele estímulo que eu coloquei para ele é o melhor estímulo para ele, é para a realidade dele. E eu faço isso, eu estou tentando há alguns anos fazer isso, porque os profissionais são muito técnicos. Eu estou tentando sair dessa linha só do tecnicismo e entender o meu aluno. A gente tem que entender. O último curso que eu fiz com o André Albuquerque, o que eu achei mais legal foi a parte que ele falou de
atendimento ao cliente mais do que a própria biomecânica. Ele colocou lá, o professor tem que ser técnico, o professor tem que ser prático, mas ele também tem que ser um entendedor do seu cliente. Porque se ele entender de treino, entender da prática e não entender seu cliente, ele não vai conseguir dar resultado favorável para esse aluno, para esse cliente. É o que eu penso, que é o que acontece com seus clientes também, doutor. Isso é em qualquer profissão, né? Acho que a gente tem que saber a hora, como a gente fala até no consultório, tem que saber a hora de bater, tem que saber a hora de abanar, de dar um apoio psicológico, porque todos os processos, seja de hipertrofia, seja de emagrecimento, eles têm sacrifícios que devem ser feitos, né? E não é fácil, né? A gente que está num processo C também de hipertrofia como eu, às vezes o processo de hipertrofia é mais difícil às vezes do que o de emagrecimento, quando você fala de condição física. Então, a gente tem que dar esse apoio sempre, né? E até para finalizar, porque eu acho que senão daqui a pouco o Instagram corta nós, deixar o Salomão se despedir aí de vocês, cortar pelo menos ele já se despediu. E uma dica, galera, às vezes ao invés de estarem gastando dinheiro aí, tomando pré-treino de não sei o quê, e talvez o que vale mais a pena para vocês seja investir em um bom personal, né? Eu acho que isso traz uma grande diferença na sua evolução corporal, né? Sempre procure algum profissional que realmente esteja pronto para te auxiliar, porque às vezes esse investimento é o que vai fazer a diferença para você. É treinar de forma adequada, porque suplemento não dá músculo para ninguém. Hormônio não dá músculo para ninguém se você não tiver treino e alimentação adequada. Então, até quando os pacientes, quando a gente fala, pô, mas você só treina e faz dieta, cara, vai treinar direito, fazer dieta direito para ver o quanto que isso é difícil, tá? Então, Salomão, deixar você se despedir para a gente encerrar a live. Beleza. No começo da minha fala, eu acabei que eu esqueci de agradecer seu convite, doutor. Mas eu quero agradecer o seu convite pela oportunidade de estar passando um pouquinho da minha realidade que eu vivencio, do que eu venho procurando de melhor para os meus alunos e para quem me procura também, que eu tenho consultorias, eu tenho pessoas que fazem acompanhamentos comigo também de forma não direta e que também está tendo bons resultados também pela questão do comprometimento. Então, independente do que você faça, dentro dos seus modelos de treinamento, serve para todos isso. Acima de tudo, tenha comprometimento com o que você vai fazer, que você vai conseguir obter os melhores resultados. E a musculação, ela não é tão simples assim, como as pessoas acham que é. E para a gente que é entusiasta e tem um pouco mais de entendimento e vivencia constantemente, diariamente isso nas nossas salas, a gente sabe que os resultados são um pouco mais demorados, mais lentos. Então, você que quer obter resultados, tenha um pouco mais de paciência, seja mais assertivo, procure profissionais como como o doutor falou, que entendam o que você quer para poder você conseguir obter os melhores resultados. Tenha paciência, os resultados acho que cortou aqui, voltou. Quero agradecer a todos que estavam presentes aqui na live, os que entraram, os que saíram, os que entraram agora no meio do percurso. E eu tenho a página do Instagram, da qual a gente está utilizando aqui. Quem quiser tirar dúvidas comigo, eu estou totalmente aberto. O pessoal acha que, como a gente trabalha na nossa área, a gente não tem muita acessibilidade na comunicação, mas eu respondo todas as pessoas que me perguntarem lá sobre treinamento. Pode ficar à vontade, manda direct. Eu tenho meu telefone de contato lá, pode mandar um WhatsApp também. Talvez eu demore a responder, usualmente eu respondo as mensagens no final do meu expediente, mas eu respondo a todos. E qualquer dúvida sobre o que a gente falou aqui, ou quiser indagar alguma coisa, ou tirar alguma dúvida baseada nisso, eu estou aberto as pessoas a me procurarem também, sem problema algum. Tá bom? Obrigado a todos aí, Tadeu. Um abraço. Beleza, só dá um sorrisinho aí para a gente fazer uma foto aqui final. Beleza.
Beleza, gente? Também a mesma coisa, agradecer quem esteve aí com a gente nesse momento. A live vai ficar salva, caso vocês queiram enviar para alguém. Salomão também quiser enviar para alguns dos seus seguidores, tá? Vai ficar salvo aqui no Instagram. Que essa é a ideia, é a gente ter esses bate-papos aqui para deixar salvo aqui para os nossos pacientes, para os nossos clientes, para as pessoas que desejam saber um pouco mais sobre esse mundo, né, de hipertrofia, de emagrecimento, de nutrição, de nutrologia. Essa é a ideia aqui do nosso bate-papo. Doutora Carol estava no curso, entrou agora aí só para dar um oi pro personal dela. Bom, Então é Carol. isso. Fala aí, Beleza, Salomão. então. Abraço a todos. Obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aí. Obrigado, Salomão, pela presença aí. Aprendemos demais com você hoje. Tá bom, então. Falou.